Nossa, agora Olá, São Joaquim da Barra, boa noite. Mais uma vez, né, nós estamos aqui para dar continuidade a essa série de conversas, a essa série de bate-papos, né, que a pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores tem realizado nesse período de pré-campanha. E hoje, né, como todas as outras noites, é uma noite muito especial. Primeiro porque eu não conhecia, né, a advogada Lilian Carvalho, então é um prazer recebê-la aqui conosco, sobretudo para falar de um tema tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse documento, né, que legitima uma prática em defesa das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então é com muito prazer e com muita seriedade também e com muito humor que a gente recebe a Lilian Carvalho para falar sobre esse assunto, para conversar um pouco conosco. E fico mais feliz ainda, né? Fico mais realizado por serem duas mulheres negras, uma mulher negra professora de história que lecionou por 30 anos, né, na educação pública, e uma mulher negra que é doutora, que é advogada, que pelo que eu pude ler, né, foi conselheira tutelar entre os anos de 2013 e 2020 no município de São Joaquim e que continua atuando, né, na profissão de advogada. Então é com muito prazer que eu recebo vocês duas aqui, a Bia, como é de costume, né, todas as semanas, né, a gente sempre tem feito essas conversas às segundas e quintas, às 19, né, como hoje, e aos sábados, às 17 horas. Então, é com muito prazer que eu as recebo e também que eu recebo, né, os joaquinenses, né, as joaquinenses que têm nos acompanhado. Viu, Lilian? Muitas pessoas, né, têm nos acompanhado nessas lives. A gente chega a ter, quando a gente está ao vivo, cerca de 400, 500 visualizações, e aí ao longo da semana, como esse vídeo fica locado no Facebook da Bia Verdu, as pessoas continuam vendo, né? E aí as pessoas têm nos perguntado o porquê, né? E o porquê é uma obviedade, né? A gente traz aqui temas de utilidade pública e que são favoráveis para os ouvintes, né, joaquinenses. E até dos municípios próximos aí, porque tem pessoas de fora também nos ouvindo, né? Então, assim, só contextualizando um pouquinho dessa enxurrada de mensagens que a gente está recebendo e que a gente fica muito feliz, porque isso significa que as pessoas estão gostando daquilo que a gente tem feito. Então, assim, sem mais delongas, Lilian, muito obrigado pela sua participação. Espero que depois a gente possa ter a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. E Bia, também muito obrigado. Passo a palavra para você dar o seu boa noite e a gente começa mais uma live. Hoje, dia 30, a última live do mês de julho, totalizando 9 ou 10 lives nesse mês. Então, é isso. boa noite, Lília, boa noite, Matheus, boa noite, São Joaquim da Barra, a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aí pelo Facebook, posteriormente pelo YouTube. Né, é uma alegria muito grande poder estar dialogando, conversando com a menina tão jovem, né? Doutora, ex-conselheira tutelar, mas acredito que deve ter um amor imenso pela integridade das crianças e adolescentes, pelo período que ficou ali no Conselho Tutelar como conselheira. E um assunto que eu gosto muito, né, um assunto que sempre me interessou, porque eu vivi educação, né, e estive 30 anos na educação, praticamente quase o período a quantidade de duração, né, de tempo que o ECA existe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com algumas mudanças, né, nesse longo dos anos aí, mas que sempre nos recorremos a ele quando necessitamos e para buscar conhecimento, porque o professor atuante na sala de aula, ele precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente,
né? Não dá para a gente ir para a sala de aula, entrar, trabalhar com criança, lidar com adolescente e não conhecer o estatuto. Nós precisamos ter esse conhecimento, né? E eu acredito que todos deveriam conhecer o estatuto, né? Um material assim fundamental para que a gente possa lidar, né? Porque nós temos em casa, nós temos às vezes no trabalho, criança e adolescente está em todo lugar e a gente precisa lidar com eles, né? E o estatuto da criança e do adolescente nos ensina, nos mostra, né? O que devemos fazer, como devemos agir, quais são as maneiras ali certas, né, de tratar, de cuidar dos direitos da integridade da criança e do adolescente. Então, é um prazer poder conversar com essa menina, né, uma jovem, né, eu fico muito feliz quando eu falo com jovem, né, e busco, né, aprendo muito com o jovem, né. Esses dias eles estavam falando que a gente vai envelhecendo, né, vai chegando no 200, e às vezes esses dias, eu falei assim, tem pessoa que, às vezes as pessoas falam assim, mas já aprendi tanta coisa, já sei tudo, não tô... E eu, às vezes, eu falo que não, que a gente está sempre aprendendo. E eu tenho tido essa experiência nesse novo período, né, nessa nova fase, etapa da minha vida aí que eu decidi, né, entrar como pré-candidata. E tenho, assim, nas lives, eu tenho, assim, que eu tenho participado, que eu tenho feito, eu tenho aprendido, assim, muita coisa. Então, são conhecimentos que servem para a vida, né? Serve para a vida da gente, para a caminhada da gente aí ao longo da nossa existência. E conhecimento nunca é demais, né? Então, a gente tá aí para aprender e aprender com jovens também. Muita alegria que a gente recebe aqui hoje, Lilian. Né? Já te conhecia, já, né, sabia quem era a pessoa, apesar de da gente não ter contato, mas eu já te conhecia, né? E é uma alegria muito grande para nós, né, estar aqui com você essa noite, né? Vou deixar aí para você dar o seu boa noite. Primeiramente, né, falar um pouquinho. Obrigada, né, pelas palavras. Assim, eu conheço bastante o Thiago, né? O Thiago estudou comigo, a gente fez cursinhos juntos, preparatório para a OAB durante a correria que eu estava na graduação. Conheço a Lu, né, sua nora, a gente trabalhamos juntas por muito tempo. E foi, assim, uma honra, né, quando ele me fez essa proposta de fazer essa live com a senhora. Fiquei muito feliz, até pelo tema, né, e pela iniciativa de vocês, porque além do tema ser um tema muito meio que esquecido pela sociedade, não existe pessoas, você não vê hoje, né, pessoas que pensam em fazer esse tipo de trabalho para poder orientar a população. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo por ter essa oportunidade que vocês estão dando, né, à população de conhecer temas tão relevantes. Eu assisti a live de vocês, que vocês fizeram com o Igor, né? E eu conheço o Igor porque porque ele viajou comigo durante a faculdade. Então, assim, foi uma mega live, assisti a live, adorei. Eles estão de parabéns. E assim, vi que a visão de vocês é querer informar a população, que não tem cunho político, que o interesse de vocês é querer não só informar, como tentar fazer o melhor por São Joaquim da Barra. E a partir do momento que eu encontro pessoas que querem fazer o melhor pela cidade, pode contar comigo sempre, né? Eu sempre estarei à disposição. Prazer é todo meu falar com vocês. Terei sim a oportunidade de conhecer o Matheus pessoalmente. O Thiago sempre me fala muito bem dele. Eu lembro do Matheus do Badran, da ETEC Pedro Badran. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor e ele vai lembrar. Eu também estudei lá, né? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo por poder trabalhar esse teminha com vocês. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e o direito da criança e do adolescente, né, na verdade, é ele que é a margem para que nós possamos ter uma sociedade justa e solidária lá na frente, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Então, quando deparamos com temas assim, nós temos que tratar com muito amor, muito carinho, né? E estarei à disposição para conversar com vocês. Poxa, muito obrigado, viu, Lília? Durante todo esse tempo, eu fui conselheira tutelar de 2013, né,
até agora, dia 9 de janeiro de 2020. Deixei o conselho, para mim, eu continuei, né, assim, totalmente à distância do conselho tutelar, mas não distante do direito da criança e do adolescente, porque, como advogada, né, eu atuo na área de família, eu até brinco, eu falo que o direito de família me persegue, porque eu tenho bastante processos nessa área, e todos eles envolvendo criança e adolescente. Tem sempre uma criança e um adolescente no meio disso. Então, assim, quando falar desse tema para mim é um tema que me emociona bastante, né? E principalmente agora, tratando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí nós começamos a pensar, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais foram as mudanças que a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para a nossa sociedade? Tivemos pontos relevantes, pontos positivos, quais foram esses pontos? Quais são os pontos negativos? Quais foram os avanços? Quais foram os retrocessos? Então, assim, o tempo todo nós se perguntando. Dia 13 comemoramos os 30 anos do Estatuto. E como que o direito da criança e do adolescente vem sendo tratado de lá para cá? Teve mudanças? Lá atrás, a criança e o adolescente não era sujeito de direitos, eles eram apenas sujeitos de deveres. E quando eles estavam numa situação irregular, era jogado dentro de instituições para poder mantê-los de forma totalmente repressivas, para tentar, entre aspas, vou tentar educar, mas não existia ali, né, o sentido de educação, e sim sentido de repressão. E hoje, como que, com o avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente, será que nós estamos tendo avanço ou não? Muitas perguntas a serem feitas. Porém, ao longo desse período, enquanto conselheira, eu vi que o direito da criança e do adolescente precisa de muitas mudanças, muitos questionamentos e trabalho em cima disso, o que não vem sendo feito pelo Estado. Então, assim, qual que é o papel da sociedade, né? Qual que é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto pais, enquanto famílias, enquanto sociedade? Qual que é o papel do Estado, representante do Poder Legislativo, representante do Poder Executivo? Então, assim, são perguntas, né? São várias perguntas. E todas essas perguntas ficam vagas, não tem respostas, né, às vezes. Não tem resposta porque não existe interesse, né, em tentar preencher, trazer respostas para esses temas, trazer respostas para esses assuntos. Durante esses dias, né, fazendo alguns levantamentos, até mesmo para a gente discutir nessa live, eu fui fazer alguns levantamentos aqui na região, e assim, é uma coisa muito triste, porque eu vi que não só aqui, mas como todo o Brasil, nós encontramos muitas dificuldades, né, toda a região, não, e até mesmo dentro do próprio país, dificuldades com relação à criança e o adolescente, e no sentido de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, no sentido de proteção. Nós temos aí uma criança que está dependendo de um município fornece uma determinada creche para aquela criança, a criança tem o direito à idade, tem direito à creche, tem direito a ficar numa instituição do terceiro setor que presta esse serviço a uma determinada idade, só que algumas idades não são atendidas, e essas crianças ficam nesse lapso de período aí totalmente descoberta por parte do Estado. Temos problemas também com casos de crianças que sofrem violências com relação à família, principalmente nesse período de quarentena, o índice, né, que as crianças estão em casas, o índice de abuso que está crescendo cada vez mais. Temos aí questões de crianças que estão tendo dificuldade nesse período, que não está tendo condições, não tem um computador em casa para poder assistir às aulas, dificuldades para poder ter alguém dentro de casa que possa dar esse suporte à criança nesse período, e o Estado, o Ministério da Educação,
não está atendendo essas necessidades da criança e do adolescente? Será que a pandemia foi somente um fato que não trouxe, veio para poder mostrar para a gente as deficiências por parte do Estado com relação à criança e ao adolescente, onde a criança e o adolescente estão sendo das maiores vítimas nesse momento de pandemia, não só com relação à educação, mas com relação à segurança, com relação ao bem-estar. Então, eu, enquanto ex-conselheira, enquanto cidadã, fico pensando o quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá atrás, quando ele foi escrito, será que eles pensavam no que nós passaríamos, né? Se ele não precisa de uma determinada reforma, será que existe essa visão por parte da sociedade? Então, quando eu vejo hoje pessoas querendo falar sobre esse tema, eu fico feliz. Por quê? Porque eu sei que existe, né, alguém aí que, como uma pessoa que pretende, né, ocupar uma vaga no Poder Legislativo, pensando em falar desse tema e pensando no que pode fazer pela sociedade enquanto uma futura vereadora, uma futura pessoa no sentido do Poder Executivo. E uma coisa assim que você não vê as pessoas falarem, né? Então, a pandemia fez com que eu conseguisse pensar também, de alguma maneira, o quanto o ECA é totalmente vago, né? Ele não trouxe para a gente muitas medidas de proteção. Ele ainda deixa algumas... embora ele defenda essa proteção integral da criança e do adolescente, a pandemia mostrou para nós que não existe essa proteção integral, que a criança e o adolescente continua sofrendo várias violações de abuso sexual, violações de direitos, violações familiares, violações enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? E várias outras coisas a serem faladas. Então, assim, Bia, eu fiquei feliz quando você me veio fazer essa oportunidade de falar sobre esse tema, em mostrar que São Joaquim da Barra é uma das cidades que mais precisa de atenção com relação ao direito da criança e do adolescente. Aqui precisa de políticas públicas no termo de cursos profissionalizantes para adolescentes, igual exemplo, um adolescente, né, está na faixa aí dos seus 14 anos, ele está querendo ser jovem aprendiz, querendo ingressar no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Só que ele não tem, assim, um preparo para poder ir para o mercado de trabalho. Não existe cursos aqui que não ser o ETEC Pedro Badran, mas que ele vai ter que ter um suporte, né, educacional para poder passar nesse curso, e vai ser com uma idade um pouco maior. Não tem, entendeu? Assim, não tem por parte da prefeitura cursos de informática para adolescentes, não tem cursos profissionalizantes para esses adolescentes, que não só no cursos de informática, mas cursos de outras áreas. Não tem cursos, quando se tratando de adolescentes infratores, para poder resgatar esses adolescentes que passaram, por algum momento, partiram para um ato infracional, eles são egressos da Fundação Casa, eles voltam para a sociedade, eles fazem um curso do CREAS apenas, e eles cumprem essa medida socioeducativa, cumprem essa liberdade assistida, e eles estão de volta à sociedade, eles voltam para aquela mesma situação de risco novamente. Então, olhando tudo isso, essa proteção integral do Estado, essa proteção que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, e olhando para a realidade fática, você vê que a criança e o adolescente, ela está totalmente vulnerável pelo Estado, vulnerável pela família, vulnerável pela sociedade. Agora, nesse período de pandemia, nós mostramos que toda essa impotência, né, por parte do Estado, por parte da família, por parte da sociedade, só que mais ainda por parte do Estado. Você, como professora, que esteve muitos anos na educação, que conheceu, viu de perto, né,
a dificuldade de muitas crianças, muitos adolescentes. Você sabe que parte dessas famílias, essas crianças, elas se alimentam, elas são educadas dentro da escola, porque muitos desses pais não têm condições de fornecer o básico para a criança, para o adolescente. Alguns usuários de entorpecente, outros envolvidos no álcool, alguns com problemas assim extremamente familiares, com problema de depressão, problemas psicológicos, e essa criança e esse adolescente totalmente dependente, né, do Estado e dependente da sociedade. Então, assim, eu falo que quando o Estado abandona uma criança, o traficante o abraça. Opa, com certeza. Né? Então, assim, né, o traficante o abraça. Então, nós somos muito deficientes, o Estado é totalmente deficiente, a sociedade também é totalmente deficiente. E aí eu pergunto, nós, enquanto pessoas que conseguem enxergar isso, o que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação? A gente pode começar por São Joaquim da Barra, né? Verdade. A cidade onde moramos, que tipos de ferramentas, tipos de atividades nós podemos fazer para poder ajudar essas crianças? Essa semana eu, conversando com uma determinada família, uma família me parou na rua, estava indo no supermercado, alguns ainda acham que eu estou no conselho, e uma das dificuldades que a mãe narrou para mim foi essa. Ela falou assim, eu recebo o material do meu filho, mas eu não consigo auxiliá-lo. Ela falou para mim que ela não sabe nem ler nem escrever. Como que ela vai ajudar? Ela está acreditando que o filho está conseguindo fazer as atividades. Aí eu falei assim, você tentou entrar em contato com a escola, né? Tentou entrar em contato com alguém, algum orientador pedagógico da escola? Ela falou assim, não, eu vou tentar. Eu falei, então, mas isso daí tem que ser para ontem, né? Não é para depois. Porque o seu filho está com urgência, a dificuldade dele precisa ser suprida agora, não pode passar, não pode deixar lá na frente. Então, assim, isso recente também, eu tive contato com outras famílias me relatando a mesma coisa. Então, a pandemia só mostrou para a gente que a criança e o adolescente está cada vez mais vulnerável. Sim. E aí eu pergunto, o que nós podemos fazer? Então, assim, eu acho que enquanto cidadão, nós podemos sim atuar, trabalhar, lutar para que tenha projetos dentro de São Joaquim. Um desses projetos, eu acho que é a questão de ferramentas, né, para o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, voluntários, né, que possa, para tirar esses meninos da rua, igual eu fiquei sabendo, né, do projeto que o Igor tem, que eu achei muito interessante, o projeto desse tem que ser divulgado, na cidade, tentar tirar esses meninos da rua. Nesse período de pandemia, nós estamos vendo todas as crianças e adolescentes na rua o tempo todo, principalmente próximo da minha casa, né? Onde eu moro, você vê que assim, eles estão totalmente com o tempo ocioso, eles não têm assim o que fazer, né? Totalmente com o tempo ocioso. E aí eu falo que nesse momento eles estão tendo totalmente a infância, a juventude roubada, e tá certo que nós também não está tendo muita coisa para fazer, né, em tempo de pandemia, mas eles têm todo um futuro aí roubado, sendo que eles poderiam estar sendo feito coisas perfeitas para eles, para que eles tivessem um futuro melhor. Então, assim, eu passo a palavra para vocês, né, eu acho que eu falei demais aqui. Não, tranquilo, Lilian. E às vezes vou me perdendo, vou ficando muito totalmente. Essa é minha primeira live, tá? Desse tipo. E eu vou me perdendo aqui nas falas. Talvez a gente vai se interagindo aí. Vamos fazendo um bate-bola. Ô, Lilian, realmente, né, a sua fala é muito interessante, muito importante, tudo que você falou aí. Realmente, quando você fala de políticas públicas, precisamos de políticas públicas que funcionem no Estado, no município, no país, e nós não temos, infelizmente, nós não temos, né, o apoio do Estado, nós não temos, muitas vezes, né, o município é carente, né, existe uma carência no município, principalmente nesse setor, realmente,
eu estive na educação por 30 anos, trabalhei com crianças e adolescentes, então eu tive com todas as idades, até os 17, 18 anos, que eu também dei aula no EJA, né? Então eu tive alunos já na fase adulta, mas essa carência é muito grande, né? E a gente percebe na sala de aula, enquanto professora da rede pública de ensino e da rede municipal de ensino, que a maior parte, né, grande parte dos nossos alunos, eles vêm da periferia. Eles vêm de famílias pobres, ele vem de famílias onde o pai e a mãe levantam cedo e manda ele para a escola e vai trabalhar. E esse pai e essa mãe só voltam, às vezes, no final da tarde, e a criança, né, o adolescente, ele vai ficar ali, né, em casa. E muitas vezes também, quando você cita essa mãe que você encontrou, essa família que você encontra no supermercado, e a mãe, não, por ser analfabeta, por não saber ler e escrever, ela não sabe se o filho está fazendo a tarefa, cuidando da lição da forma como é para ser feita, porque... E essa é a realidade, não é a realidade, é a realidade da maioria, de uma grande parte de pais e mães das crianças que nós temos. Os pais, agora você pensa bem, um pai, nós estamos nessa era digital, se para nós não é tão fácil, né, mexer, né, fazer acontecer, entrar e mexer nisso, imagine um pai para uma mãe, né, que às vezes não tem esse conhecimento, não tem essas técnicas que às vezes a gente, com muita dificuldade, a gente consegue, a criança que não tem acesso, né? Nós já discutimos sobre essa questão, é uma questão assim que a gente precisa rever, né? Eu não sei como que vai, essa questão da educação, eu não sei como que vai ser colocada, né? Mas eu, enquanto educadora, porque eu apesar de ter aposentado, eu continuo, sou educadora, né? Por amor, por gostar muito dessa área, e acredito que os nossos governantes deveriam repensar nessa questão de volta às aulas, deveriam repensar em refazer, fazer um módulo, levar isso ao longo dos anos da frente, para ir revendo as matérias, vendo as matérias que não foram vistas, para que não seja que a criança, o adolescente, para que não se exista prejuízo na educação para ninguém que está ali estudando, seja ele no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, né? Então, é uma coisa, uma questão para a gente discutir, uma questão que os governantes precisam rever, né? E a questão das crianças na rua, que você falou, né? Aqui no meu bairro não é diferente, na rua às vezes a gente, uma hora ou outra que a gente precisa sair, a gente depara com as crianças realmente na rua, ociosas, né? Sem ter o que fazer, né? Estamos na pandemia, mas e no momento que nós não estamos, né? A pandemia foi esse ano, começou, né? Praticamente a gente fechou tudo, foi em março, né? No meados de março, mas é uma realidade que vem, assim, de anos, né? Não é de agora, não é de hoje, não é desse ano de 2020, é uma coisa que a gente vem vendo ao longo dos anos, né? E isso é muito sério, né? Enquanto sociedade, enquanto cidadã, enquanto pessoa pública, nós precisamos pensar em algo. Sozinhos nós não fazemos, né? Nós não fazemos acontecer, mas se a cidade, né? Nós somos uma cidade hoje que temos 52 mil habitantes. Se a cidade se unir, vamos começar, como você disse, por São Joaquim da Barra, nós podemos desenvolver políticas públicas, podemos desenvolver sistemas que tire essa criança do estado de vulnerabilidade que ela se encontra. Porque, infelizmente, muitas crianças nossas estão nesse estado, e se a gente pegar, você é doutora, é advogada, né, da vara da família, ainda trabalha com família, diretamente, né, com família. Se a gente pegar a emenda constitucional do artigo 227 da Constituição e ler, a gente fala assim, cara, é um negócio meio assim, tá lá e tá cá, né? Porque assim, como que tá tudo escrito aquilo lá, um papel, mas na prática, né? Nós sabemos que isso não acontece. Né? Se a gente for ler tudo ali, se você citar, aí você deve conhecer talvez ele de cor, eu até escrevi que ele é bem amplo, a emenda constitucional. A proteção integral da criança e do adolescente previsto no artigo 227. Isso. E se a gente for, eu estava conversando depois com o Tiago, eu falei, Tiago, se a gente for ler o artigo, se a gente separar no artigo 227, a gente tem uma boa discussão
para falar, porque infelizmente ele não é cumprido, assim, não vou falar nem na íntegra, né? Nem é na íntegra, ele não é cumprido, né? Existem muitas falhas no cumprimento desse artigo. Né? Quando a gente vê falta de creche, quando a gente vê falta de escola, quando a gente vê criança na rua, quando a gente vê o menor trabalhando, sendo explorado de todas as formas. Então, assim, é uma discussão para a gente fazer aí, e eu vou te fazer uma pergunta, está até aqui escrita, né, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção. O que deveria existir e o que você poderia nos falar, qual que seria o papel do Conselho Tutelar, né? Você ficou lá no Conselho Tutelar vários anos, né? De 2013 a 2020, é uma longa data, né? E acredito na sua experiência enquanto conselheira, né? A minha nora Luciene sempre falava muito de você, nós conversávamos, né? Falava assim, nossa, a Lília deve estar com a orelha coçando, né? Falar bons assuntos, né? A sua preocupação, a sua dedicação, e é uma luta, né? A gente sabe que o conselheiro tutelar, né? Uma vez eu pensei em me candidatar, me inscrever como conselheira tutelar, né? Aí eu repensei, falei, cara, será que eu dou conta, né? Porque é uma preocupação da gente, porque assim, é um negócio que você precisa entrar para fazer, não deu você ir lá para sentar lá e não dá, tem que agir, né? Então, eu pensei e na época eu não fui, né? Deveria ter ido para experimentar como funciona, né? Na época eu estava dando aula também, não sei se conciliaria as duas coisas, aí resolvi não entrar. Mas, assim, admiro quem está lá, admiro quem faz, admiro quem entra na linha de frente do Conselho Tutelar, atua realmente, né? Assim como o assistente social, eu tenho uma cunhada que é assistente social em Batatais, ela conta, né? Ela me fala muito sobre a questão da criança e do adolescente, as coisas que têm acontecido, as coisas, quer dizer, antes da pandemia já aconteciam muitas coisas e agora está pior, ela me diz. Então, assim, o que o Conselho Tutelar, como que ele pode agir, o que ele pode fazer, o que você, assim, fala aí alguma coisa para a gente poder... Olha, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, lá do ECA, ele traz o seguinte, o dever do conselheiro tutelar, ele é fiscalizar, né, se está tendo violações de direito da criança e do adolescente. Esse é o papel do conselho. O conselho fiscaliza o Estado, a família e a sociedade quando existe violações de direito da criança e do adolescente. O que acontece? Tendo essas violações, o conselheiro tutelar ele vai tomar as medidas cabíveis com relação a essas violações. Se é necessário acompanhamento daquela família, se é necessário encaminhar aquela família para que ela passa por psicólogo, que ela passa por atendimento psicossocial, se é necessário fazer reunião de rede para poder discutir diretrizes, né, discutir medidas a serem tomadas dentro daqueles protocolos que está previsto na lei, para poder fazer a proteção integral da criança e do adolescente, para que mantenha aquela criança com a família quando existem violações por parte da família. E é feito todo um trabalho. Então, tem toda uma rede protetiva, né, a rede que é composta pelo CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, o poder municipal, né, que seria dentro do município, o órgão está representando, seria o órgão gestor, a gestão de assistência social. Dentro dele vai ter o setor técnico do fórum, quando existe processo, que também fazer esse acompanhamento de perto, o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, quando existe casos de famílias que precisam dessa atenção psicossocial. Então, é um corpo, a escola faz parte dessa rede protetiva. Então, é um corpo, é um grupo, né, de pessoas, de representantes de vários setores, inclusive até representantes do próprio Poder Executivo, que fazem parte para poder fazer esse atendimento à família. E ali definir essas medidas que vão ser tomadas para fazer essa proteção integral. Quando é feito todo esse trabalho e a família não consegue, né, reverter a situação após esgotado todos os recursos, essa criança, esse adolescente, se for necessário, ele é retirado da família, e aí é feito, né, um acolhimento dessa criança numa instituição,
Aí é novamente feito todo aquele trabalho, a criança fica lá nessa instituição de acolhimento todo esse período, é feito um trabalho com a família para que a criança possa voltar para a família. E se dentro desse período, que a criança também tem urgência, né? A criança não pode ficar muito tempo na instituição de acolhimento, porque ela está tendo esse direito totalmente violado. Com isso, a criança vê se tem ali um familiar, a família extensa, que possa ficar com essa criança, caso os pais não consigam atender aqueles requisitos, eles não se recuperam, então eles não pegam, aí tenta a família extensa. Se esgotar, não tiver ninguém da família extensa, a criança não pode ficar na instituição de acolhimento, aí ela já é destituída do poder familiar e ela vai para a adoção. Quando tem esse tipo de violação, então é feito todo esse trabalho, é um grupo de pessoas. O conselheiro tutelar, ele eu até brinco, eu falo que ele é o pombo-correio, ele é o mensageiro, é aquele que vê todas as irregularidades, todas as violações de direito com relação à criança e ao adolescente, seja por parte do Estado, seja por parte da família, e ele faz as representações, ele fiscaliza o poder público para ver se o poder público está cumprindo. O conselheiro, ele vê se dentro daquele período que a criança está ali na instituição de acolhimento, se está sendo feito todos os trâmites legais, se a criança não está tendo esse direito violado de ficar ali dentro das instituições de acolhimento, se a família foi trabalhada, então ele participa do plano administrativo individual que é feito, né, que é o PIA. E quando a criança está sendo trabalhada, a criança ou adolescente, que é feito também um plano feito pelo Ministério Público, que é conhecido como PANI, para poder fazer esse acompanhamento, esse planejamento administrativo para que faça esse trabalho com a família. Então, o conselheiro, ele está o tempo todo articulando dentro dessas medidas que são tomadas, e ele está ali articulando e fiscalizando para ver se o direito da criança e do adolescente está sendo cumprido na íntegra. O conselheiro, tirando essas duas questões que eu coloquei a vocês, tem também fato, exemplo assim, a criança, o pai levou o filho lá no determinado médico, precisa de um exame, a família não tem condições, o SUS deixou de cumprir, não está demorando para poder fornecer aquele determinado exame. E o pai procura o conselho, olha, eu estou com meu filho doente, ele está com toda aquela dificuldade, eu já busquei todos os meios, e o Estado está violando esse direito dele. O conselheiro tutelar representa aquela violação de direito, o direito à saúde, que está sendo violado, ou seja, o Estado está violando o direito da criança, o município está violando o direito da criança e do adolescente. Então, assim, o conselheiro, a criança está tendo lá uma dificuldade com relação à vaga na escola, ou seja, o Estado está violando o direito dela à educação. A escola, o ECA traz que ela tem que estudar na escola mais próxima da sua residência. E, mais uma vez, o Estado vai lá e fala, não, eu não tenho vaga. Mas aí o Estado vai lá e fornece longe, aquela família não tem condições de fazer aquele transporte daquela criança, a prefeitura não tem transporte naquela região. Como que fica? A família não tem condições de pagar, o conselho representa, tem o direito da criança estudar mais próximo da sua residência. Então, a função do conselheiro tutelar é essa, ver as violações de direito com relação à criança e ao adolescente e representar quando for necessário e fazer acompanhar de perto, ou seja, o conselheiro tutelar, ele não executa. O conselheiro tutelar, ele fiscaliza quando os direitos da criança e do adolescente estão sendo violado. E aí, algumas pessoas confundem, né, o papel do conselho. Aí chega aquele pai e fala assim, nossa, meu filho está dando trabalho, eu não estou dando conta do meu filho, eu venho aqui trazer para você dar conta, para você ficar com esse menino, você resolver aqui o que você faz. E aí você fala, não, mas esse não é o papel do conselho. E aí você fala assim, mas vocês fazem o quê, né? Qual que é a função de vocês? Mas o papel do conselho é esse, é fiscalizar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, dentro daquilo que você falou, eu queria ser conselheira. O conselho não existe, assim, uma porção mágica, não vou dar conta, mas eu falo que existe uma missão, e quando você tem vontade, você tem aquela força de vontade, e você estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a maior arma que o conselheiro tem, né, que é o Estatuto ali, ele tem que estar o tempo todo lendo, conhecendo o direito da criança ao pé da letra, ele
ele pode ser um conselheiro. Tem duas coisas, força de vontade e a arma dele, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a responsabilidade. Então, assim, é uma função muito bonita. Se você tiver essa oportunidade lá na frente, né, de se candidatar para conselheira, candidata sim, que você vai ser uma boa profissional, sim. Basta força de vontade. Eu falo que o conselho precisa de 5 pessoas com muita garra. Com isso, muita vontade de fazer. Conhecendo, muita vontade, as coisas podem acontecer sim. Só não pode ter, assim, gente que vai para, eu vou buscar o conselho porque eu estou desempregada. Não que eu tenha alguma coisa contra alguém que... Não, eu acho assim, que o conselho não pode ser um lugar como zona de escape para emprego, mas sim para lutar pelos ideais da criança e do adolescente que tem os seus direitos violados todos os dias. Então, assim, você tem que gostar de gente para ser conselheiro. Você tem que gostar de ouvir a dor do outro e se colocar no lugar dele. Não é gostar de ouvir. Eu usei até um termo meio assim, equivocado. Você tem que gostar de ouvir pessoas, né? E se colocar no lugar daquela pessoa. Porque às vezes você vai chegar no conselho, você vai estar tão cansado, tão esgotado. É igual às outras profissões, como professor também, né? Sim. E ele vai trazer toda aquela carga da família e você vai ter que estar ali pronta para poder ouvir e você tentar fazer o melhor para aquela família. Então, assim, é uma profissão que requer muita força de vontade, requer muito amor. Eu falo que todas essas pessoas que atuam como assistente social, que atuam no corpo, né, da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, desde o Ministério Público até as assistentes sociais que compõem esse núcleo, são pessoas que ali têm uma força muito grande, uma força para poder mudar a vida de alguém, ou, ao mesmo tempo, tentar remediar uma situação e tentar diminuir o sofrimento de alguém. Então, era assim que eu pensava enquanto conselheira. O que eu posso fazer para tentar reverter a situação dessa família ou tentar diminuir o sofrimento dela? Porque algumas situações são tão assim, existe aquele efeito dominó que não tem como você fazer muita coisa, né? Às vezes nós somos um pouco impotentes para isso, mas eu acho que em parceria com a sociedade, com o Estado querendo, né, fazer alguma coisa, e a sociedade, nós possamos conseguir algo sim. Interessante. Quer falar alguma coisa, Matheus? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui do Benedito Bernadette, que inclusive é um colega nosso, né? Trabalha ali na Praça 7 de Setembro, né? Então aqui um abraço de antemão para todos os trabalhadores e trabalhadoras ali da Praça 7, né? Em especial para o Benedito, esse poeta, né? Que a gente conhece de lá da praça. E ele faz a seguinte pergunta: não basta esperarmos as denúncias. Vai acontecer como no caso da mulher que apanha. Muitos casos ficam encobertos por N motivos. É preciso meios para detectarmos onde existem os abusos, né, as necessidades. Ele tinha feito uma outra pergunta anteriormente, mas vocês estavam falando, eu acabei não tomando a palavra. Mas, ele fala talvez da necessidade de pesquisas em bairros, se pesquisas em bairros, né, acho que ele está falando isso por meio de questionários, ou nas escolas, não poderia ajudar, né? Bom, mediante as questões que ele colocou, eu só queria, né, vendo vocês conversando um pouco aqui, justamente voltar nesse tema que a Lilian Carvalho explorou tão bem, né? A gente sabe que existem documentos, né, existem legislações que não são cumpridas, né? A Constituição, em boa parte, não é cumprida, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente também não. Mas é como a Lilian colocou, o papel do conselheiro está em fiscalizar. E fiscalizando, detectando erros, né, detectando hiatos, ele pode justamente cobrar o poder público para que isso seja efetivado. Então, aí reside a importância de uma legislação, de uma Constituição, de uma lei, de um Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso. Porque se a gente detecta erros, a gente pode cobrar o poder público, o município, o Estado,
para que ele cumpra com aquilo que ele está dizendo que tem que cumprir. Então, quando a gente fala que a gente vai rememorar e comemorar, né, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente está falando disso. Evidentemente, a gente entende, né, os problemas, a gente entende as falhas, como a Lilian colocou, e a gente entende a necessidade de uma atualização da lei. Mas aí reside uma das importâncias, né? A Lilian falou um pouco disso aqui nessa nossa conversa. E é uma conversa muito importante, porque, Lilian, né, a gente conversa com algumas pessoas, e as pessoas, às vezes, por estarem distantes, né, dessa realidade, né, por não terem tantos problemas com os filhos, com os netos, acha que numa cidade como São Joaquim não tem problemas, né? Acha que problema de criança e de adolescente é em cidade grande, é em lugar onde as periferias estão definitivamente constituídas no olhar, né? Porque quando a gente olha para São Joaquim, também tem esse problema, né? A gente não consegue perceber que existe ou não periferia, né? Porque periferia está muito longe, é uma cidade muito pequena, esse conceito não é um conceito tão bem trabalhado, né? Mas, assim, a gente sabe que tem muitas dificuldades, muitos problemas, e tratar desse tema numa live, né? Que, inclusive fazer aqui uma menção ao Benedito, né? Que é um advogado humanista, né? Amigo nosso. Foi ele quem sugeriu que fizéssemos essa live, né? Dada toda essa importância. Então, talvez se você pudesse falar um pouco sobre as perguntas do Benedito. Acho que a Bia também está falando aqui pelo chat que quer fazer mais uma pergunta. Então, realmente, Lília, né, eu acho que falta um pouco de informação, né, a população, eu acho que a gente deveria trabalhar mais, né, trazer mais pessoas como você, pessoas que conhecem do assunto e têm responsabilidade, né, que garra, vontade de fazer acontecer, para falar sobre esses assuntos, porque realmente, quando eu estava dentro da sala de aula, meio que a gente atuava, né, a gente falava, olha, o caminho, né, olha, faça isso, a gente via as coisas acontecerem, né, e realmente, eu acho que não é grande parte. Muitos pais, muitas famílias entendem que o conselho tutelar é para corrigir, para educar, né? Inclusive, eu passei por um fato uma vez na sala de aula em que eu fui pega de surpresa por uma mãe que retirou a filha de dentro da sala de aula, literalmente retirou, você entende quando eu falo retirou, de que forma que ela foi retirada, e atravessou a cidade, não era aqui em São Joaquim da Barra, e jogou a menina dentro do conselho tutelar e falou assim, fazem alguma coisa, e foi embora. Né? Então, essa visão que as pessoas têm do conselho tutelar, como se o conselho tutelar fosse o lugar que ela fosse lá levar a criança, né? E a criança, não, você fala alguma coisa, faz alguma coisa, ele está me dando trabalho, está fazendo coisa errada, e, enfim, obrigação do conselheiro, né? Um outro caso que eu ouvi, né, de uma criança que a mãe colocou ele na cama, faz isso, tutelar. Então, essa visão, né, quando fala em conselho tutelar, que às vezes, né, por falta de informação e de explicação de pessoas que venham falar, que venham colocar a público, olha, o conselho tutelar é assim, ele funciona dessa forma, ele segue isso, ele está lá para fazer isso, né? E essa informação, ela falta, né? Eu vejo que falta para as pessoas, talvez... a gente conhece tão bem ali da Praça 7, como o Matheus disse, talvez seria legal a gente levar esses tipos de palestra para as reuniões de pais na escola, né? Eu acho interessante fazer um debate, levar lá para a escola pessoas, né, um advogado, um conselheiro tutelar, uma conselheira tutelar, que fale sobre o conselho tutelar, um juiz que fale da vara, ou um advogado que fale da vara da infância e da juventude, que vai lá e fala o que é isso, né? Para que ela serve, o que ela está fazendo, quais são os direitos. Porque a pessoa, infelizmente, né, as pessoas, eu acho que, assim, uma grande porcentagem da população, ela desconhece o que para que serve, o que faz, qual é a função,
né? E aí acontece fatos como esse que já aconteceu comigo, e você falou que é a mãe, né? Então, eu acho que falta essa informação realmente. E talvez seria o caso, né, de a gente começar a trabalhar, porque assim, a gente sabe que a questão financeira, né, a questão do dinheiro, a questão dos orçamentos, a gente sabe que são curtos, né? Eu acredito que o Conselho Tutelar, que o Estatuto, que vocês tenham, que venham as ajudas, né? Que eu não sei de que forma que isso ocorre, mas eu sei que como nos outros sistemas, deve ser pouco, né? E não tem viabilizar coisas que invistam, que tenha que ter um orçamento, é difícil, mas eu acho que se a gente traçar um caminho de começar a chegar nas escolas, começar a chegar na população, fazer palestras, levar informação, uma informação fácil de entendimento, chegar lá e conversar de maneira fácil, né? Usar um vocabulário que as pessoas entendam, explicar para ela o que é, o que faz, eu acho que é o caminho que a gente pode começar a traçar para que as crianças, os adolescentes, os pais, eles conheçam e saibam, e aprendam o que é, como usar, né? São coisas que nós temos, e que às vezes não usa porque não sabe, não sabe o caminho, não sabe onde... Eu acredito que tem gente aqui em São Joaquim da Barra que não sabe onde fica o Conselho Tutelar aqui da cidade, o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da cidade. Porque eu falava, gente, o Conselho Tutelar era ali no centro, na rua Piauí, se não me engano, né, um tempo atrás, muito tempo. Aí depois saiu de lá, falei, cara, mas onde que eu consigo? Eu não perguntava para ninguém, aí um dia rodeando ali atrás do correio, passei aquela rua, falei, não, o Conselho Tutelar é aqui, né, num negócio tão escondido, que eu falo literalmente, assim, visão de cidadão joaquinense, né, de uma pessoa que passo muitas vezes ali naquele lugar, naquele canto ali da Vila, acho que é Vila Damasio, ali, atrás do Correio, ali atrás, naquele cantinho ali, e, cara, as pessoas não sabem. O Conselho Tutelar está apagado lá no muro, né? E as pessoas passam, às vezes, de carro, tem uma, né? E não sabem que ali é o Conselho Tutelar. Talvez os pais que vão àquela escola que tem ali saibam que ali é o Conselho Tutelar, né? Mas talvez muitos pais que têm os seus filhos lá no Eda Marcucci, lá no CRES Antônio Filete, não sabe aonde é o Conselho Tutelar da cidade. Onde que é o Conselho Tutelar? Onde fica o prédio do Conselho Tutelar na cidade para que eu possa... Isso. Né? Então, isso é muito sério, né? Eu acho que a gente precisa traçar um caminho, a gente tem isso como projeto, né? De fazer, de viabilizar essas coisas, porque eu acho que é importante, são assuntos que a gente precisa tratar, né? Precisa que ele chegue à população de alguma maneira, né? Usar o teatro, usar os meios que nós temos disponíveis, né? Para chegar, para que as pessoas se informem, né? Para que as pessoas saibam e façam uso disso. Não sei se a gente pode, se as denúncias são pelo Disque 100, aqui em São Joaquim também, assim, eu não tenho muito bem essa informação, né? Como que chega lá no Conselho Tutelar, como que o Conselho Tutelar é alertado, está acontecendo tal coisa lá em tal família, em tal casa, ou enfim, em tal lugar, né? Na rua, criança menor em situação de rua, que temos em São Joaquim da Barra, menores que ficam na rua, que vivem na rua, né? Sabe, essa manhã eu tive notícia de um jovem de 15 anos, de um adolescente de 15 anos que desapareceu, não sei se foi encontrado. Então, assim, são coisas que a gente sabe que acontece, aquele pessoal que está lá na ocupação, lá indo para Nuporanga. Então, são situações que a gente precisa realmente, assim, ficar atento e fazer alguma coisa. Comente aí, né? Fala aí o que você acha, o que você pensa. Primeiramente, as denúncias, elas podem ser feitas, né, pelo Disque 100, quando a pessoa não quer se identificar, ela não quer, ela liga, né, no Disque Direitos Humanos, essa denúncia, eles colhem todas as informações precisas, eles remetem ao Conselho, ao Ministério Público, à Delegacia de Defesa da Mulher, porque a Delegacia de Defesa da Mulher é que é a referência em São Joaquim da Barra para atuar em casos de violações, né, com relação a criança e adolescente dentro quando existe crime. Aí, ela remete. Os direitos humanos também, quando eles recebem essa denúncia, eles remetem ao CREAS e ao CRAS quando é necessário. Então, assim, tudo eles fazem esse filtro, né, eles filtram a atribuição e encaminham, destinam as denúncias.
A pessoa também pode fazer essa denúncia diretamente ao conselho tutelar. Existe a questão da proteção, né, da denúncia anônima, então, assim, a pessoa, quando ela faz essa denúncia, ela não é identificada, então, assim, existe a lei, ninguém vai informar que é a pessoa quem fez a denúncia. O conselheiro, quando ele recebe essa denúncia, eles discutem em colegiado, apura a informação e toma todas as medidas que são pertinentes àquele caso e encaminham os locais necessários, né? Se tiver que fazer um encaminhamento para todos os setores, inclusive a Polícia Civil, quando é caso de crime, ou o Ministério Público. Tudo vai depender da situação específica. Com relação à pergunta do Benedito, né, fez a pergunta para a gente. Isso, Benedito Scarpellini. Isso, parabéns pela pergunta dele. A pergunta dele foi uma pergunta assim, muito relevante. E ele deu uma determinada ideia para a gente aí, ó. Ele deu a ideia a respeito de fazer essas pesquisas por bairro, né? Ver tem que ser feito um levantamento, quais são os bairros onde tem as maiores incidências, feito nas escolas, porque assim, a maioria dos tipos de violações, a criança ou adolescente, ou a própria família que está inserida nesse ambiente vulnerável, muitas das vezes isso está camuflado, a família não fala que está passando por essa situação. Muitas dessas coisas, às vezes, ocorrem, como, por exemplo, o caso de abuso sexual. Abuso sexual muitas das vezes a criança não fala, ela está sendo vítima há anos e anos pelo abuso, está sendo vítima por alguém de dentro de casa, ela começa a demonstrar várias formas de que ela está sendo abusada, e quem está por perto, às vezes, não tem esse preparo para reconhecer um abuso. Entendeu? Às vezes a criança está ali, você percebe que ela está mudando o comportamento, às vezes ela está mais quieta, ela era uma criança totalmente falante, ela já não fala tanto mais, ela brincava, ela já não brinca mais, e às vezes aquela pessoa que está ali passa totalmente despercebida e não percebe essas mudanças naquela criança ou naquele adolescente. Então, esse tipo de situação que foi narrado é uma situação assim, para percebermos que nós precisamos ficar cada vez mais atento a quem está à nossa volta. Porque, enquanto pessoas, eu percebo uma situação ali diferente, eu não falo, mas eu não vou ligar em tal lugar, eu não vou falar essa informação. Mas se você fazer como você pensar, não, eu posso estar salvando uma vida de alguém, eu não tenho certeza disso, mas eu vou entrar em contato com você e falar, olha, eu estou desconfiada de uma situação um pouco estranha que está acontecendo com determinada criança, vocês não queriam apurar esse fato? O conselho vai apurar o fato, se não existe nada, ele vai colocar nos seus relatórios que não existe nada, essa pessoa não vai nem ficar sabendo que essa denúncia chegou até o conselho. Entendeu? Então, assim, são pessoas que estão totalmente preparadas para receber esse tipo de situação e elas tomarem as medidas que forem necessárias. E muitas das medidas, às vezes, é a medida da investigação, porque o conselho tem esse poder da fiscalização. Ele vai lá fiscalizar para ver se o direito da criança foi violado, ele vai conversar na escola, ele vai ver se a escola percebeu algum tipo de comportamento diferente daquela criança, ele vai fazer levantamento com pessoas que estão à volta daquela criança. Então, assim, é feito todo um trabalho e se ver que não existe nada com relação àquela criança, esse vai ser arquivado. Então, assim, nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós temos que ficar atentos. Às vezes tem uma criança que mora perto da minha casa ali, ela está sendo vítima de abuso e eu não percebo por quê? Porque eu nunca olhei para ela. Principalmente as crianças que estão em locais de difícil acesso, que às vezes moram em regiões que têm um nível um pouco maior de dificuldade. As pessoas às vezes passam por uma criança, passam por um adolescente que está em situação de vulnerabilidade e olha nele como mais um. Então, às vezes aquela criança está precisando de socorro, aquela família está precisando de socorro, mas como eu estou sempre preocupado com a minha vida, com as minhas individualidades, eu deixo de olhar para aquela criança e deixo de dar o socorro e impedir com que ela seja vítima, continua sendo vítima de abuso sexual. E nesse período de pandemia, é o que mais está acontecendo, os números estão só subindo. Eu peguei os dados
fiz o levantamento, né, nos direitos humanos, o número de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual está subindo cada vez mais, violência doméstica, lesão corporal em casa, o número está crescendo cada vez mais, as pessoas estão perdendo, né, essa forma de reconhecer, às vezes, que ela precisa de ajuda. As pessoas não reconhecem que elas precisam de ajuda. E aí elas descarregam nos filhos, descarrega naquele que é mais vulnerável que está dentro de casa. E nesse momento, crianças, adolescentes e idosos são os que mais estão sofrendo durante a quarentena com as pessoas que convivem em casa, porque as pessoas estão convivendo mais, estão ficando mais tempo umas perto das outras, então a violência doméstica está aumentando, e as crianças também com a violência psicológica em ver, às vezes, a mãe ser agredida, ver a avó ser agredida dentro de casa, então, assim, há discussões, problemas familiares, então existem várias violências, não só a violência física, né, como essa violência sexual, essa vulnerabilidade com relação à violação ao direito à educação, à saúde, mas também essa violação psicológica que muitas dessas crianças e adolescentes estão sofrendo nesse período por essa convivência com a família, muito pelo fato de desemprego, os números de famílias que estão perdendo seus empregos aí, e a criança, tudo respinga na criança e no adolescente, porque ele é o mais fraco que está dentro de casa, né? Então, as pessoas que detectarem esse tipo de situação, elas têm sim, e têm o dever, nós temos o dever de quando a gente depara com uma situação irregular, que fere o direito à vida de alguém, nós temos o dever de denunciar, existe a lei de proteção à denúncia anônima, então essas pessoas não serão identificadas, as pessoas que atuam como conselheiros têm que ser pessoas éticas, pessoas idôneas, né? Elas não podem dar essas informações a terceiros, elas têm que apurar a situação e encaminhar aos órgãos competentes, que seja a Polícia Civil, para fazer essa investigação, ou até mesmo o Ministério Público. E se existir aí essa pessoa que está fazendo isso com a criança ou com o adolescente, tem que ser punido. Perfeito, Lilian. E assim, quando os humanos, que é feita essa denúncia... Quando é feita essa denúncia aos direitos humanos, os direitos humanos faz essa fiscalização no conselho, ele cobra uma resposta. Quais foram as medidas que o conselho tutelar tomou com relação àquele caso? E é uma forma também do governo federal saber o que acontece no município, né? Então, assim, eu acho muito importante essas denúncias chegarem, sim, aos direitos humanos para poder cobrarmos que essas políticas públicas partam diretamente do governo federal. Porque se nós formos analisar, as políticas públicas com relação, elas são muito pequenas, não existe praticamente nada que atende a criança e adolescente vítimas de situações semelhantes. Então, assim, quando essas denúncias chegam, elas entram no rol de estatística também. Então, quanto mais mostramos a realidade do nosso município, mostramos a realidade da região, mas podemos cobrar, de alguma maneira, que o Estado faça alguma coisa para a criança e adolescente da nossa região, do nosso município. Perfeito, Lilian. Enquanto você falava, o Tiago ele subiu alguns dados aqui que são importantes, né? A gente subiu o telefone fixo do Conselho Tutelar de São Joaquim da Barra, ele subiu aí novamente, que fica ali na Rua Recife, 210, próximo à UPA e à Polícia Militar. O telefone é 16 38 18 26 69. E aí a importância dessa discussão, desse debate, né? E o 0100 também, que a Lilian falou, que recebe ligações anônimas. Então, fica aí esse registro para que vocês possam ter o conhecimento, né? A gente sabe que informação é algo indispensável na atualidade, né? Sempre foi, mas continua sendo indispensável. Então, é bom que nós estejamos informados, porque quando a gente tem a informação, a gente sabe como lidar com as coisas, né? A gente sabe o que procurar, o que fazer, aonde ir. E o tempo está um pouco seco aqui.
Mas eu queria só dizer que a pandemia, né, essa crise sanitária, e a gente já fez aqui algumas lives falando disso, ela implica, né, num isolamento social. É claro que não são todas as pessoas que podem se isolar, mas a gente percebe que mais pessoas passaram a ficar em casa e com isso, né, uma série de problemas, eles não surgiram, né? Eles ficaram mais escancarados, né? O problema da violência doméstica, o problema da violência contra crianças, dos abusos sexuais aos menores, etc, etc. A pandemia, né, ela escancarou esses problemas, né? Tanto é que a gente conversa com as assistentes sociais, com os advogados, com as pessoas que trabalham com direito humano, vai nesse caminho que a Lilian está indicando, né? Absolutamente tudo inflou, né? Subiu, né? Também agressões a pessoas idosas, etc. Os números eles dispararam, né? Então, a gente vê que a crise sanitária, né, que essa pandemia que a gente está passando, né, infelizmente ainda, ela acabou atualizando esse problema, né? Então, discutir, por exemplo, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente tem importância, porque faz com que a gente saiba quais dispositivos, quais meios a gente pode procurar, né, para poder, como a Lilian colocou, salvar alguém, poder e salva, né? A gente tem que ter clareza disso, né? Então, ficam aí esses dados que o Thiago subiu, né? Tanto os telefones como as localizações aí do Conselho Tutelar. Interessante, né? Fundamental que essas informações cheguem diretamente às pessoas, né? Elas fiquem visíveis e as pessoas saibam onde procurar. O Conselho Tutelar na Rua Recife, o Disque 100, né? E também o Disque 100, se a gente for ele para a questão do idoso, também se tiver alguma violência contra o idoso e contra o deficiente, né? Então é pelo Disque 100 também, né? Além da criança e do adolescente. Então que a gente possa aí não nos omitir, né? Quando nós percebemos ou quando estamos ali vendo acontecer, falar, eu não tenho nada com isso, né? Não, a sociedade, ela tem, sim, muita coisa com isso, né? Porque é responsabilidade também da sociedade fazer algo, né? Então, se você denunciar, né, fazer lá o Disque 100, né, fazer a sua denúncia anônima, você já está fazendo algo, né? Então, não deixe de fazer, né? Falando sempre, às vezes, não vamos ali nos meter, que não é na nossa casa, mas a gente tem que se meter, sim, tem que fazer lá a denúncia, porque isso é muito importante e realmente salva pessoas, salva vidas, né? Salvam vidas. Sim, deixa eu dizer algo, Bia, aqui, né? Eu estava um pouco, porque aqui eu tô um pouco com rouquidão, mas acontece o seguinte, nisso que a Bia está falando, né? Eu lembrei de algo muito importante, né? Tem um ditado popular, né? E os ditados populares, eles carregam, né, uma dimensão de ensino, né, de moral, de ética, em alguma medida. E tem um ditado que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E houveram várias campanhas, né, para institucionalização de políticas públicas em favor de denúncia a abusos domésticos ou a violência feminina, violência contra a mulher, porque em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né? Quando a mulher ela sofre violência doméstica, quando ela sofre alguma violação dos direitos dela, a gente tem que denunciar, né? E eu estou falando disso porque, como a Lilian bem colocou, uma criança que é abusada, os índices, né, mostram que as crianças elas não falam, né? Elas não manifestam oralmente o que está acontecendo. Ela vai manifestar e sintomatizar isso de outras formas. Às vezes vai ficar mais em silêncio, vai ficar reclusa, vai ficar mais tímida, vai passar a ter um outro comportamento, né, X ou Y, né? Tá aí os psicólogos, os assistentes sociais, o pessoal do Conselho Tutelar que acompanha e que observa, né, uma mudança no comportamento da criança,
né, quando ela sofre algo. Então, a gente precisa estar atento a esses sintomas para poder fazer aquilo que tem que ser feito, seja numa violência doméstica, seja num abuso contra o idoso, seja num abuso contra a criança, contra o adolescente, e seja ele nas mais diversas formas possíveis, né? Então, a gente tem que estar atento para essas questões. E a gente precisa passar, enquanto sociedade, a estabelecer um imaginário onde nós cuidamos dos nossos filhos e dos filhos dos outros, né? Como em algumas sociedades, como por exemplo Cuba, né? Os pais cuidam de todos os filhos, né? Então, se eles veem alguém cometendo algo na rua, fazendo algo, eles têm clareza de que eles podem corrigir, de que eles podem falar. Não tem essa coisa de um cuidado privativo da família, né? A sociedade, de um modo geral, cuida das crianças, né? Então, o Brasil, ele precisa caminhar para um projeto onde as crianças sejam cuidadas enquanto sociedade e não haja uma espécie de individualização do cuidado, né? Porque ou a criança é cuidada pelos pais em casa, né? Ou ela é cuidada na escola. Mas, assim, ela fica na escola um tempo, às vezes com os pais ela fica pouquíssimo tempo, né? Porque os pais trabalham, etc., e ela fica espaços de tempo bastante ociosa, né? Por isso a importância de políticas públicas, né, também que assistam, né? Aí a importância do assistir, né? Que essas crianças sejam assistidas, que esses adolescentes sejam assistidos. Tudo isso é muito importante porque todos os amigos, viu, Lilian? A Lilian falou que já me conhece de outrora, né? Mas todos os amigos que eu tenho, né, hoje em dia, e que estão estudando, que estão trabalhando, em algum momento em São Joaquim, nós estivemos juntos e a gente foi assistido por um ou por outro lugar da sociedade. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, mas a gente era assistido num programa da biblioteca, num programa da ETEC, enfim, a gente era assistido. E isso rende bons frutos, né? Porque você pega, né, toda essa potência criativa que os jovens têm, né, que as crianças, os adolescentes têm, e você dá direcionamentos para isso, né? Então, daí a importância de um conjunto, né, de políticas públicas que vai desde do conselheiro tutelar, da conselheira tutelar que fiscaliza, a um vereador, uma vereadora que está na Câmara propondo, né, políticas públicas que possam beneficiar as crianças, os adolescentes e a sociedade de modo geral, né? Então a gente vê, como a Lilian colocou, que as coisas elas são constituídas coletivamente e não individualmente, né? Sua fala foi muito importante, Matheus. É assim, espero que a partir de agora tenha, né, alguém que ocupa a cadeira, uma dessas pessoas que foram ocupar as cadeiras do Poder Legislativo, pensa em políticas públicas para a criança e para o adolescente. Apesar de ter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual o trabalho é muito, assim, raso, né? Perto do que é necessário, perto das necessidades que a criança e o adolescente tem, igual o município de São Joaquim, e não só São Joaquim da Barra, como toda a região, eu vejo que a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, ele é muito desassistido, né? E não só isso, como eu nunca vi, eu posso apontar isso, eu nunca vi ninguém que ocupasse esses cargos que pensassem num projeto para atender criança e adolescente. Nós temos em São Joaquim o Centro de Esporte, que é totalmente longe de muitos bairros. E as crianças de São Joaquim não estão todas locadas próximos do centro de esporte. Então, assim, precisa-se de oficinas e outros centros de esporte que atenda crianças e adolescentes de outros bairros que estão distantes do centro de esporte de São Joaquim. Estão sendo feitos por alguns
em alguns bairros, algo que possa atender a criança ou adolescente, tá, mas quantos anos faz com que percebemos que as crianças aqui estão totalmente sem algo para fazer, sabe? Que tem poucas atividades. Então, assim, espera-se muito, deixa o tempo passar e deixa sempre para o futuro, para o futuro, para o futuro. Enquanto isso, crianças e adolescentes estão tendo toda a sua infância roubada. Então, eu vejo que precisa-se de políticas públicas com relação ao esporte, atividades profissionais e para atendimento a crianças que são vítimas de vários tipos de violência. Então, eu acho que tem que ser feito trabalhos aqui para atender essas famílias e para que possa ser feito algo para diminuir o número de acolhimento institucional. Apesar de nós termos aqui um promotor hoje, né, dentro de São Joaquim, que ele está recente, mais ou menos 2 anos em São Joaquim, que ele já fez bastante coisa, começou a pôr as coisas para andar, mas ainda falta muito. Só que não é só dever somente do Estado, mas também nós, enquanto cidadão, nós devemos cobrar. E a população, como ela está distante disso, como o Matheus mencionou, ela não tem conhecimento disso, e ela também não busca essa informação, porque ela não quer, ou porque essa informação não chega até ela, ou pelo fato dela não ter condições de obter essas informações. Esse tipo de informações é totalmente fechada às vezes. Então, eu achei muito interessante quando vocês resolveram fazer essa live, para poder mostrar para a população não só as deficiências com relação à criança ou adolescente, mas as deficiências que tem com relação à educação, com relação às outras dificuldades que a sociedade enfrenta. Então, essa série de lives de orientação à população com o direito de defesa do consumidor, com os direitos do Estatuto do Idoso, e quais são os direitos dos idosos, quais são os direitos da criança e do adolescente, toda essa série de lives de interesse coletivo é muito importante para que a população conheça os seus direitos, saiba como cobrar, porque a maioria das pessoas não sabe qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito, qual que é o papel dos secretários que estão representando cada setor. Então, é muito importante, porque é assim, e até mesmo fazendo com que os próprios adolescentes conheçam os seus próprios direitos e saibam, de alguma maneira, como cobrar e de quem cobrar. Então, assim, parabéns, né, pela iniciativa de vocês. Essa live aqui, o tema é um tema totalmente vasto, nós teríamos que fazer várias lives para poder tratar todos os assuntos que envolvem o direito da criança e do adolescente. E, assim, estou à disposição porque, assim, o que vocês precisarem nesse sentido, né, e tenho certeza, até mesmo que se vocês pedirem a ajuda da OAB em São Joaquim, que ela faz um trabalho na escola, para orientação também, ela leva o conhecimento à escola, eu tenho certeza também que tem comissões que poderão auxiliar vocês nessa jornada. E, assim, enquanto cidadão, eu acho que nós temos essa condição de fazer esse papel, ajudar, auxiliar o poder público e mostrar para o poder público onde encontra-se as deficiências e cobrar essas políticas públicas. Então, não é ficar só nas redes sociais apontando defeitos, mas, assim, mostrando o que eu posso fazer. Né? As redes sociais simplesmente estão mostrando para a gente, a informação está chegando mais rápido, né? Está trazendo para a gente aquilo que você demoraria muitos dias para descobrir. E a informação chega rápido, mas agora, o que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa cidade, melhorar o direito da criança e do adolescente e fazer com que tudo aquilo que a criança e o adolescente tenha de direito e toda a sociedade tenha enquanto direito seja implantado. Vamos começar pelo nosso município, né? Aí depois começamos pela região e assim pela nação. Mas eu acho assim, uma andorinha só não faz verão? Não, mas se aos pouquinhos a gente começa perto da nossa casa, depois no nosso bairro e assim por diante. Parabéns pela iniciativa, se vocês precisarem, estou à disposição para qualquer coisa com relação a tentar implantar esses projetos, assim,
Tá certo que eu não posso fazer muita coisa, né, com relação à educação, eu não sou, mas eu, às vezes, conhecendo alguém que é do meio da educação, alguém que é assistente social, algum psicólogo voluntário, e assim, juntos formamos um grupo aí, vamos tentar fazer alguma coisa para São Joaquim, fazer alguma coisa para o direito da criança e do adolescente, e tentar fazer de tudo para aquele projeto do Igor funcionar aqui, porque é um projeto muito interessante. Perfeito, fazer de tudo para que o projeto dele seja colocado, não saia do mundo das ideias e entra no mundo da prática, né? Sim, perfeito. É importante dizer isso, viu, Lilian, né? O Thiago comentou aqui comigo, né? Eu estou acompanhando aqui o Facebook, as pessoas que têm levantado alguns comentários, feito algumas questões, né? E o Thiago, ele mencionou algo, né? O Thiago é quem sempre está aqui nos auxiliando, né? Aqui com essa parte informacional, né? Ele quem faz essas salas aqui bonitas que chegam para vocês aí, né? Parece, eu ia falar que parece Globo News, né? Mas eu ia cometer um gafe aqui. Não parece televisão, né? Mas ele mencionou o seguinte, né? Que quando a gente não investe nesses anos iniciais das nossas crianças, dos nossos adolescentes e nos nossos jovens, né? A gente acaba precarizando a experiência de vida dessas pessoas, né? Que às vezes não tem condição, às vezes não tem perspectiva, né? E aí essas pessoas futuramente, né? Elas são cooptadas, né? Pela marginalidade, no sentido de que são desviadas para caminhos outros que acabam usando da potência delas para ser feito algo, né? Então elas entram em coisas ilícitas, acabam, né, quando no caso de uma pessoa que tem a menoridade de 18 anos, ela vai para a Fundação Casa, às vezes ela não consegue passar por um processo de ressocialização, até porque é muito difícil ressocializar num contexto brasileiro tão preconceituoso que se alguém é preso, se alguém é detento, né, esse alguém, né, essa pessoa se torna para sempre vítima daquele registro que ela carrega. E aqui eu quero deixar a experiência de um amigo joaquinense, um grande amigo que foi preso e que nessa semana nós tivemos uma conversa, né? Ele passou pelo sistema prisional brasileiro, ficou alguns meses preso e ele saiu do sistema prisional e ele se ressocializou, ele foi para a universidade, ele se formou, e nessa semana ele me ligou e me disse: Verdu, eu tenho que lhe agradecer imensamente pela ajuda que você me deu no final da graduação, e eu me formei, eu passei num concurso público, né, numa cidade vizinha, São Joaquim da Barra, e eu dei entrada no meu apartamento. Isso me deixou muito feliz, porque era um jovem negro, né, que foi preso por conta de uma besteira, e passou pelo sistema prisional, saiu, se formou, e hoje ele é professor de crianças, está lecionando, e me liga feliz dizendo: olha, dei entrada no apartamento, estou pagando, sou concursado. E ele me disse uma coisa muito bonita, ele me disse: olha, eu nunca me senti tão útil na vida, né? Eu nunca me senti tão útil. E hoje ele é um professor, né? Então, esse sistema brasileiro, nessa sociedade absolutamente hipócrita, né, que cria essas pessoas, né? Porque quando você vê o sujeito na rua aí, ou quando você vê a criança, o adolescente em situação de rua, abandonado, a gente não pode acreditar que isso não é uma criação nossa, né? Porque isso é uma criação social. E se nós estamos na sociedade, nós também, em alguma medida, respondemos a esse tipo de problema. Então é por isso que nós, né, enquanto cidadãos, precisamos entender, né, ter consciência de classe, consciência do que significa política pública, consciência do que significa defender a democracia, né? Veja bem o ponto que nós chegamos, né? 30 anos comemorando o ECA, 35 anos de período de redemocratização no Brasil, e o maior ataque que nós sofremos no momento por esse governo nacional é um ataque direto, né, à Constituição Democrática Brasileira. Então, assim, né, aqui isso fica como reflexão
para que nós possamos pensar que as coisas têm jeito, que as coisas têm solução, sim, e que nós precisamos trabalhar e nos apoiarmos mutuamente, né? Eu junto com a Lilian junto comigo contribuindo, me ensinando, né? A Bia me ensinando, né? A gente precisa deixar de lado, né, toda essa tradição machista, misógina, né? As mulheres, elas têm um papel decisivo na sociedade brasileira por serem maioria, né? Já vai começando por aí, né? E eu particularmente acredito que as mulheres, elas precisam estar à frente das decisões públicas, né? Elas precisam, né? Isso é tão complicado que a gente tem leis, né, que institucionaliza que as mulheres têm que participar, né? Porque, por exemplo, na vida política, por exemplo, ou pública, né? Basta a gente olhar quantas vereadoras tem em São Joaquim, né? Eu imagino que o número seja bem menor do que o número de vereadores, né? Então aqui também a importância da gente defender, né? A Bia está falando que nós temos só 2 vereadoras, né? Ali em São Joaquim da Barra, que são mulheres, né? E a gente tem uma representação muito importante na Câmara, né? Uma representação de uma mulher trans, né? Então isso é muito importante para uma cidade como São Joaquim da Barra, né? Que a gente avança democraticamente, né? E é isso, assim. Eu fiquei muito feliz com o papo, Lilian. Foi realmente assim muito prazeroso poder conversar com você. Eu não sei se a Bia quer colocar mais algo, porque a gente já está com 1h25. Não, só falar da ressocialização, realmente as oportunidades precisam ser dadas, né? Então, não tem como ressocializar alguém se não tem oportunidade, se a pessoa não dá oportunidade, né? É complicado, né? A pessoa precisa ser inserida novamente à sociedade, mas a sociedade, ela não precisa ser inserida, mas ela não cumpre o papel de fazer algo para que ela se ressocialize novamente, né? E aconteceu com esse amigo e com outros que nós conhecemos, e eles estão aí né, tocando a vida de forma digna, né, merecedora do que faz, porque foi ressocializado, né, recebeu a oportunidade que precisava e está aí na sociedade bem, né, e foi realmente um prazer, né, conversar com a Lília, né, ouvir as suas falas, assim, muito oportunas, trouxe grande conhecimento para mim, né, as falas do Matheus, né, são 2 jovens, né, um jovem professor, uma jovem advogada, né, que fala com conhecimento de causa, sabem o que estão falando, né, e foi uma alegria para mim, assim, um enorme prazer, né, poder ouvir, e eu acredito que as pessoas que estão com a gente também estão se deliciando, né, pelo aprendizado, pelos novos conhecimentos que ambos trouxeram esta noite para a gente aqui no diálogo que nós estamos tendo, né? Uma honra. Assim, eu queria agradecer imensamente vocês, né, pela essa oportunidade, por confiar no trabalho que eu prestei durante todos esses anos, né, a São Joaquim da Barra. Queria agradecer o Thiago por estar sempre presente, a gente está sempre batendo papo, mandar um abraço para sua nora, para a Lu, um abraço para vocês e para toda a população de São Joaquim que está aqui nos assistindo, o pessoal da região. E assim, tudo isso que vocês falaram agora, veio uma coisa aqui na minha cabeça. Fiquei assim muito feliz pela fala que vocês deram a respeito de 2 pessoas que saíram, né, do sistema prisional e conseguiram reerguer e hoje está vivendo uma vida como uma pessoa que nunca tivesse passado por lá. Eu conheço gente assim, conheço pessoas que passaram pelo sistema prisional, que tiveram essa oportunidade, mas essas pessoas dá para a gente contar nos dedos. Sim. Porque essas pessoas tiveram alguém por perto ali naquele momento, como o Matheus falou, que o amigo veio agradecer por ter tido esse apoio do Matheus. O Matheus foi um braço amigo naquele momento. Mas na sociedade hoje, o que mais percebemos é que as pessoas lucram, né, com a desgraça. Ter negros
pobres e favelados dentro do sistema penitenciário, existe uma classe que lucra com isso. Encarcerar adolescentes, também existe uma classe que lucra com isso. Então, se nós queremos um país lá na frente, um país de primeiro mundo, que é um sonho da maioria dos brasileiros, nós precisamos romper com esse sistema que encarcera-se pessoas, esse sistema que roubam oportunidades de crianças e adolescentes de muitas famílias, e principalmente esse sistema que ainda carrega tudo aquilo do nosso passado, a escravidão do negro. O negro continua escravizado, ele continua preso lá atrás, ele continua com os pés amarrados. Então, assim, dentro do conselho, o que eu mais atendia era adolescentes, e a maioria deles são pardos e negros. Todos eles roubados, com toda a infância e adolescência roubada. Então, nós estamos aqui em São Joaquim. São Joaquim tem 55 mil habitantes. Mas, quando você fala de crianças e adolescentes nessas condições, o que eu mais ouço é que as pessoas falam assim, mas que meu pai trabalhou, quem quer faz a vida. Não é bem assim. Essa pessoa, ela tem a questão da cor da pele, que nós vivemos num país totalmente racista, infelizmente. Ela tem a questão familiar, totalmente um atraso familiar, com todos esses problemas de droga, ou seja, o que ela vai ter que fazer para poder tentar subir na vida como uma pessoa que não passou por nada disso, as dificuldades são muito maiores. Então, assim, você se falar algo que você não viveu é muito fácil. Agora, se colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente que vive todos os dias, igual as coisas que eu ouvia dos adolescentes que me falavam, que passavam dificuldade em casa, que a mãe preparava tudo aquilo que tinha para levar para o pai, e ele via o pai ter uma realidade totalmente diferente da dele, as dificuldades, e ele idealizava aquele mundo do crime, aquele mundo dentro da penitenciária. É muito fácil você falar, mas algum dia você já parou para ouvir essas dificuldades ou tentar se colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente? Então, assim, quando nós falamos que queremos um país diferente, uma sociedade diferente, nós precisamos defender liberdades, e uma dessas liberdades é que deixar com que as pessoas sejam livres e elas tenham a mesma oportunidade que as outras, para que aí sim você vai poder falar que a pessoa não fez porque ela não quis, porque ela teve oportunidades. E quando existe oportunidades para que essas pessoas possam mudar de vida, existe aquele que fala, mas eu também sou pobre, como no caso do sistema de cotas, né, que algumas pessoas são contra. E que acha que tem que acabar com o sistema de cotas. Mas o sistema de cotas não é o suficiente para reparar todos os danos causados na vida. E a metade das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidades são pessoas descendentes de pessoas negras. Ou são negros, ou são pardos, ou são netos de negros. Então, assim, ela teve uma família que teve uma estrutura totalmente construída de qualquer... Ela não teve uma estrutura, a vida da família foi construída de qualquer jeito, construída no meio do álcool, no meio da droga, sem aquele amparo familiar. E para ela poder tentar conseguir recuperar todas essas dificuldades e entrar no mercado de trabalho como uma outra pessoa que não passou por isso, é muito alto. Então, assim, nós, enquanto cidadãos, nós temos que trabalhar todos os dias dentro da nossa cidade, cobrando da população, cobrando do poder público, para que a gente possa fornecer a esses adolescentes um mundo diferente do que eu vivi, do que o Matheus viveu, para que a nossa futura geração não lida com o que nós estamos lidando hoje. Você vê a quantidade de adolescentes, pardos e negros, principalmente, no mundo das drogas.
Verdade. Então, assim, alguns sendo utilizados, tendo tudo aquilo que o Matheus falou, utilizando-se a sua capacidade para o tráfico de drogas. Ou seja, esses adolescentes estão sendo abandonados por nós, abandonados pelo Estado, abandonados pela sociedade e abraçados pelo traficante. Abraçado por um sistema que quer encarcerar cada vez mais, porque quanto mais desgraça, existe um grupo que lucra, né? Mão de obra barata e várias outras coisas, várias outras mazelas que a sociedade vão vivendo. Então, eu espero que a partir do ano que vem, porque 2020 está totalmente condenado, né? Em razão da pandemia, mas que a partir do ano que vem a gente começa a tentar fazer alguma coisa. Mas a gente já pode pensar a partir de agora, mas tentar começar a colocar esses planos em práticas, principalmente em São Joaquim da Barra. E assim, eu estou à disposição, sim, pode contar comigo para esse tipo de projeto. Ideias, existem pessoas aqui em São Joaquim também que têm essas ideias, mas elas não conhecem, né? Elas não sabem quem que elas podem procurar, quem elas podem buscar essa ajuda para poder participar e fazer alguma coisa. Tem muitos professores que são aposentados, que têm essa intenção, tem psicólogos que têm essa intenção, porém eles não conhecem, eles não sabem quem buscar esse suporte, em quem eles buscarem essa ajuda para tentar implantar esse tipo de projeto dentro do município e usar pessoas que já foram, como o caso do amigo do Matheus, para levar para os adolescentes. Eu já tive um dia numa penitenciária, eu sei o que é isso, e eu estou vindo mostrar para vocês que o crime não compensa, né? Que só existe a melhor arma na mão de um adolescente o livro, a caneta, a tecnologia, o conhecimento e a educação, porque Verdade. Só a educação salva. Verdade. Perfeito, Lilian. A gente agradece imensamente a sua participação, por todas as falas, né, por todas as intervenções. Uma live, né, como a gente disse no começo, né, de utilidade pública. Eu só queria fazer um adendo aqui, né? Quando eu mencionei essas experiências de colegas, né, eu usei o termo preso porque já eram maiores de idade, né? E aí a gente usa esse termo, mas quando se trata de menores, né, menores de 18 anos, não é esse termo que se usa, mas eu usei o termo preso porque são maiores de idade, mas de pessoas que passaram por um processo de ressocialização e que hoje estão super bem, evidenciando, né, para a gente, né, que as pessoas podem sim, e as pessoas merecem outras chances, né? Eu acredito muito nisso, e a sua fala agora, né, a sua fala final, né, conclusiva, né, um concluir para não concluir, porque a gente sai daqui com mais questões do que com resoluções, né? A gente sai com muitos problemas, mas ela é uma live que ela tem uma importância, né? Eu não sei quantas vezes foram feitas lives em São Joaquim que traziam esse tema para o debate, né? E aí quando você menciona, né, os povos, né, as pessoas, né, que estão no sistema prisional, a gente pode pegar, por exemplo, o livro, né, do professor e médico, né, Drauzio Varela, né, o Carandiru, que inclusive inspirou o Hector Babenco a fazer um filme belíssimo, né, que foi o Carandiru. O Hector Babenco, esse que era um diretor argentino radicado no Brasil, né, e o Drauzio, ele falava que não conhecia a favela, que tinha tido pouca relação quando ele começou a frequentar ali, né? Depois ele teve um trabalho longo nas periferias, né, de São Paulo, e o pessoal falava para ele, não, você conhece a favela bem, porque se você esteve dentro do sistema prisional, o sistema prisional ele é um sintoma da favela, e ele é um sintoma quase que exclusivo dos problemas que os negros sofrem. E, assim, é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente vai para o sistema prisional, assim, escancaradamente as pessoas que são presas no Brasil são negras, né?
com isso dá para a gente atualizar, né, o Castro Alves, por exemplo, dá para a gente atualizar a própria música do Rapa, que diz que todo camburão, ó, veja bem, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Então as pessoas que são presas nesse país, as pessoas que sofrem mais, né, a Lilian vai saber disso muito bem, o Thiago que está aí nos bastidores, as pessoas que sofrem mais com processos atrasados são os negros. Então, a gente tem uma série de sintomas que mostra que o racismo, ele é uma prática, porque ele é praticado diariamente, e ele é estrutural e estruturante, né? Ele estrutura as relações sociais do Brasil, né? Então, a gente precisa ter muita clareza disso, e como a gente já vem falando nessas lives, né? Não se trata de uma abstração, de uma miragem, né? De um delírio psicanalítico da nossa cabeça, né? Se trata de uma prática que é exercida cotidianamente, né? E essa prática, ela tem cor, né? Ela tem cor. Mas, enfim, né? Uma live aqui maravilhosa. Eu vou ter que dizer que a gente vai ter que conversar em outro momento, né? Dar continuidade, né? A gente põe uma vírgula aqui no nosso diálogo, né? E eu queria terminar essa live, Lilian, né? A gente sempre termina dessa maneira, né? Pedindo para que as pessoas tragam alguma indicação, seja ela qual for, uma música que você gosta, ou um disco que você está ouvindo no momento, ou um livro que você está lendo, ou um filme que você assistiu, alguma indicação para a gente deixar para as pessoas, né? A gente começou a live falando que as pessoas estão ficando muito em casa, às vezes não tem nada para fazer, e aí aqui a gente deixa esse momento para indicações, para que as pessoas possam, a partir das indicações que a gente dá aqui, procurarem, né, para ler, ouvir, assistir, e tem dado resultado, né? As pessoas nos procuram dizendo, olha, eu fui lá, vi tal filme que a pessoa indicou, vi tal livro que a pessoa indicou. Então a gente deixa esse momento final, né, para fechar com as considerações finais e com essa indicação que aí eu deixo com você, depois eu passo para a Bia também, e depois a gente dá os encaminhamentos finais aqui. Olha, eu assim, fui pego de surpresa com relação a isso, porque ultimamente eu estou somente assim nas questões assim jurídicas, né? Só lendo livros jurídicos nesse momento. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de algumas coisas, gosto bastante de música, e uma coisa que eu curto assim bastante, que eu gosto mesmo, eu gosto de MPB, né? Gosto de algumas músicas do Nando Reis, que mais que eu possa falar aqui? Skank, mas assim, olha, o que eu posso deixar para... Vou ver o filme aqui para dar uma indicação, pensar aqui em algo, porque eu fui pego de surpresa nesse sentido, tinha preparado alguma coisa melhor. Que as pessoas ficam assim, curtam mais a família, curtam mais os seus familiares, curtam mais aquilo que ela mais gosta de fazer, independentemente do estilo de música que ela gosta, do estilo de coisas que ela gosta de fazer. O importante é a pessoa ser feliz, né? Independentemente do estilo de vida que ela tenha as suas limitações de felicidade. Um poema que eu gosto bastante, aquele poema Tinha Pedras no Meio do Caminho. No meio do caminho tinha pedras no meio do caminho. E então, é um poema que eu gosto bastante. E essas são as pedras que nós estamos lidando nesse momento em tempo de pandemia. A pandemia só é uma pedra que nós vamos ter que enfrentar no meio do caminho. E essas dificuldades também que a sociedade, enquanto nós, cidadãos, principalmente pessoas pobres e negras, são as pedras, né, que nós temos que enfrentar. Só que essas pedras, a gente tem que juntá-las uma a uma e tentar construir aí uma sociedade melhor, juntar todas essas pedras, todos nós, né,
mulheres, homens, crianças, adolescentes, juntar todas essas pedras e tentar construir uma sociedade melhor, justa, solidária, fazer com que os direitos humanos passem a valer, sejam respeitados, né? Em tempo que as pessoas acham que direitos humanos é só para proteger bandidos. Pegar Perfeito. todas essas pedras, como se diz, Carlos Drummond de Andrade, juntá-las e construir uma sociedade livre, justa e solidária, porque lá atrás, quando foi construída a liberdade, igualdade e fraternidade na França, nós pegar um pouquinho daquela garra do pessoal francês, pegar um pouco dessa garra do que nós temos no Brasil e tentar fazer com que os nossos direitos passam a valer, juntar todas essas pedras que temos no meio do caminho, que nós temos que enfrentar, né, que é essas pedras, principalmente, que o Estado que nós estamos vivendo, ferindo totalmente a democracia, tentando restringir direitos, né, porque nós fomos pessoas que conseguiram alcançar vários direitos, e esses direitos, nesse momento, estão sendo restringidos por um grupo de pessoas que querem lucrar com a falta de direitos, lucrar com as restrições de direitos. E com isso, nós juntarmos todas essas pedras e tentar lutar para não deixar com que o nosso direito da democracia, com que os nossos direitos sejam rompidos e que nós possamos ter lá na frente uma sociedade justa e solidária. Só depende de nós. Então, utilizar esse tema, utilizar esse poema do Carlos Drummond de Andrade, juntar todas essas pedras e tentar construir uma sociedade justa e solidária. Perfeito, muito obrigado. Só aproveitando, né, a fala da Lília do poema do Carlos Drummond, a pedra, ela não é para nos parar, né? Ela é para nos trazer força para que a gente continue. A pedra não pode parar, né? Porque no meio do caminho nós vamos encontrar pedras, desde uma menorzinha até grandes pedras, né? E é isso que você falou. Use para a construção de coisas boas, né? E se não der, vamos nos juntar, fazer um coletivo, vamos retirar ela do nosso caminho, né? A gente dá um jeitinho, né? Juntos, coletivamente, e retira ela do caminho, né? E grande indicação, né, de músicas de cantores aí, né? Nando Reis, Skank, o MPB, né? Tem grandes pessoas aí que traz, né, recordações, a gente ouve, gosta de ouvir coisas boas. Gosto muito de samba também. Eu também gosto. Gosto bastante de Não samba sei também. arrastar o pé, mas eu amo samba também. Eu queria deixar aqui, né, como indicação, a gente, na última live, eu falei do filme Selma, né, que fala sobre o racismo, e hoje eu quero falar, né, o Matheus falou do Carandiru, e eu quero falar do Pichote, né, que A Lei do Mais Fraco, que também é do Hector Babenco, né, tudo isso que nós falamos aqui, se você assistiu o filme do Pichote, né, um filme lançado no ano de 1980, 40 anos atrás, mas se assistirmos Pichote, vai falar assim, não, nós estamos em 2020, né, esse filme é de 2020, porque a realidade nua e crua de tudo que está acontecendo, que acontece também, que acontece no país, né, e em outros países também. Então, assistam Pichote, se você não assistiu A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco. Vou assistir. 40 anos, né, não é um filme novo, mas, sim, é a nossa pura realidade, né? Então, assistam lá, tem o Selma, tem outras coisas que a gente deixou aí em outras lives, né, que são boas indicações de todo mundo que passou por aqui, que vale a pena a gente, nesse tempinho de pandemia que estamos vivendo, nessa quarentena, procurar na internet, na Netflix, enfim, nos meios que nós temos aí, e assistir, né, ou ouvir as músicas, ler os livros, né, tem os e-books hoje, a gente tem vários livros disponíveis na internet aí, através de alguns sites que disponibilizam livros, e usar essas ferramentas, né, tá aí disponível para que a gente possa usar, né, então foi sim. grande indicação, Lília.
Vou pegar o filme para assistir. Vou pegar o filme para assistir depois. Perfeito. Muito obrigado. Sempre indicações muito valiosas, né? Queria terminar dizendo que, né, deixar aqui o meu abraço, né, para o Igor Kovács, né, para o José Lucas, né? Eles estiveram juntos na live e o Igor, naquela ocasião, falou desse projeto, né, de um curso popular, que é um sonho bem antigo nosso, né? Eu saí de São Joaquim faz 11 anos, está indo para 12 anos que eu me mudei de São Joaquim, e era já um projeto nosso de quando começamos a nos preparar para os processos seletivos, né, para os vestibulares, e como pessoas que não tinham dinheiro, não tinham recursos para pagar os cursos públicos das escolas privadas, né, a gente tinha essa ideia de mobilizar um cursinho, né, e o Igor Kovács é uma pessoa que defende isso vivazmente, né, assim, e é um projeto muito lúcido, assim, eu acredito muito que em determinado momento a gente vai conseguir instituir e vai conseguir avançar com esse projeto na cidade, né, muito importante. Eu queria deixar 2 indicações, né, uma indicação é A Cor da Pele, né, nós falamos de crianças, de adolescentes, e esse livro aqui é da minha prima, que é a Luísa Cardoso Barbosa, né, deve estar com 15, 16 anos agora, e ela escreveu esse livrinho aqui, onde ela trata de racismo, de problemas étnicos, né, ela usa como referência, né, a menina é abusada, né, a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, né, colega de departamento, né, fez mestrado aqui pela Unifesp em São Paulo. E uma outra indicação, a indicação de um educador, de um etólogo francês, que se chama Ferdinand Deligny, e o livro se chama Os Vagabundos Eficazes. E esse livro é um livro muito interessante, né? O Deligny, ele é um pedagogo, etólogo. A gente no Brasil não tínhamos muito conhecimento do que ele fez na França, mas ele é considerado um sujeito muito progressista para o período de trabalho, né? Ele trabalhou numa clínica de ressocialização de crianças e de jovens que eram chamados de ineficazes para a sociedade francesa. Vagabundos, delinquentes, usuários de droga. E o Deligny, né, lá na década de 70, 80, já acreditava na reabilitação dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, através de um trabalho lúdico, né? Lúdico, social. E queria terminar aqui só lendo, né, a última partezinha do livro aqui, da introdução. Ele diz o seguinte, né, os vagabundos, né, formula assim, né, ele está se referindo ao livro, né, os vagabundos formula assim uma pedagogia da revolta, onde não se trata de amar os moleques, mas de ajudá-los, de ensiná-los a sobreviver em um mundo que lhes é hostil. Em primeiro lugar e desde já, por conta de sua origem social. Os vagabundos se conclui com um elogio do desequilíbrio. O educador sabe que é preciso se pôr em risco a fim de criar as condições para a tomada de iniciativa dos moleques. Ainda mais é a sua própria natureza vagabunda que parece já estar em desequilíbrio com a ordem vigente, né, a ordem da normalidade. De caráter forte e papo reto, serão eles capazes de desequilibrar os poderes locais? Pontuando o texto com sua última palavra, Deligny escreve e nos adverte. Esperança. Esperança. Então, nada melhor do que a gente terminar esse momento dizendo que se estamos aqui, se fizemos essa live, se convidamos uma advogada para falar conosco sobre o caso das crianças e dos adolescentes, é porque nós temos esperança. E foi uma noite muito bonita, né? A Maria Helena entrou aqui dizendo que na Câmara lutaremos por essa causa, e de fato, né? Acho que tanto na Câmara como na Prefeitura, a gente percebe que
independente de bandeiras partidárias, mas o PT, né, é um partido que tem um compromisso com a Constituição Democrática, né, um partido que nasceu junto com a causa operária, com os trabalhadores. Mas eu queria terminar aqui só lembrando, viu, que no sábado agora nós teremos uma outra live, né? E a live do sábado vai ser com o nosso professor, né, nosso querido amigo, né, Ricardo Moretti, que é doutor pela USP São Paulo e que atualmente é professor da Universidade Federal do ABC, ali no ABC Paulista, e também professor convidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, um grande amigo nosso, um especialista na questão da água e na questão do saneamento no Brasil, né, engenheiro civil, e ele vai vir falar para a gente o que é e o que significa a privatização da água e do saneamento no Brasil, né? Ele vai falar acerca desse tema, que foi algo que foi votado pelo governo Bolsonaro, né? A privatização do saneamento e da água. Então a gente precisa discutir essa questão, porque essa questão é urgente. E aí a gente também está conversando muito com o Moretti para a gente falar de algumas especificidades da cobrança da água, né? Da taxa da água em São Joaquim da Barra. Então, assim, a gente convida todos vocês, né, porque vai ser uma live muito produtiva e vocês estão convidados. É sábado agora, dia 1/8, às 17 horas, como de costume. Né, hoje, né, só lembrando que hoje, né, final de julho, nós terminamos com 9 lives, né, nós começamos no meio de julho, já fizemos 9 lives até aqui, já são mais de 15 mil visualizações, né, e o nosso interesse aqui é informação. É informar a partir de discussões e de debates que são úteis à sociedade joaquinense. Então, vem com a gente, é sábado, dia 1/8, às 17, tá bom? No mais, muito obrigado, viu, William? Sim. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada pela essa oportunidade, né, por confiar nesse trabalho que foi emprestado, que continua sendo prestado em São Joaquim. E, assim, esse tema de sábado é um tema muito interessante, porque é um tema de interesse social e uma das maiores violações de direitos que nós, brasileiros, estamos sofrendo, né? Então, não vou perder essa live. O direito ao saneamento é um direito nosso que não pode ser roubado, e ele vem sendo roubado há muitos anos. E agora simplesmente ficou totalmente escancarado quais são as intenções, né, do Estado em fazer o que eles estão fazendo com a população. Então, assim... Sim, e é importante, viu, Lilian, porque assim como você tem o conhecimento de causa para falar acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Moretti agora, né, esse nosso amigo já há anos, ele vem para falar de uma questão que ele estuda, né, há mais de 20 anos, né, desde que eu me entendo por gente, o Moretti trabalha com isso. Então, assim, é uma questão que o Moretti sabe de cabo a rabo o que significa esse pacote de privatização da água e do saneamento no Brasil. Nós não queremos água privatizada e nós não queremos saneamento privatizado. Então, isso é pontual. Então, estejam sábado conosco, pessoal, porque é um tema muito importante. No mais, muito obrigado. Não vou perder mais uma violação constitucional. Obrigada. A gente se vê, tá, sábado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.